Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Hoje eu vou atender o pedido da Alana e do Soldado de Cristo. Quem sou eu para negar um pedido de um soldado de Cristo, né? Eu vou resolver com vocês a prova de matemática do concurso da Guarda Municipal de Guarulhos, que acabou de acontecer agora em 2022 e é mais uma prova de Guarda Municipal organizada pela VUNESP. São questões padrão da VUNESP, questões que tem um nível de dificuldade que eu considerei relativamente fácil. Você concorda, discorda ou sem corda? Deixe aqui embaixo nos comentários se você fez essa prova, o que você achou. Beleza? Para ver mais provas de guarda municipal, dá uma conferida na nossa playlist de guarda municipal, porque agora você vai precisar ativar os neurônios para a gente ir para as questões. Tá pronto? Tá pronta? Vem comigo. Primeira questão. Porcentagem das 30 vagas disponíveis no estacionamento de uma repartição pública, 60% têm sido ocupadas diariamente pelos funcionários que vão ao trabalho dirigindo seus próprios carros. Se metade desses funcionários deixar de ir de carro para o trabalho, o número de vagas ocupadas diariamente pelos funcionários que vão ao trabalho dirigindo seus próprios carros será igual a quanto? Se você tem um raciocínio matemático rápido, você vai calcular 30% de 30, ok? 30% de 30, 10% é 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 é a resposta da questão. Se o seu raciocínio não é tão rápido assim, você vai fazer passo a passo. Você vai calcular 60% de 30 vagas. Então, vagas ocupadas, 60% de 30. 60% de 30, você pode fazer do jeito que você acha mais fácil. 0,6 vezes 30, né? Por que 0,6? 60% é o mesmo que 60 dividido por 100. 60 dividido por 100 dá 0,6. O de você substitui por uma multiplicação, o 30 você repete. 0,6 vezes 30 dá 18. Pode fazer usando o macete dos 10% e dos 50%. 60% é a mesma coisa que 50% mais 10%. 50% de qualquer número é a metade desse número. Metade de 30 é 15. 10% de qualquer número anda com a vírgula uma casa para a esquerda. 10% de 30 é 3. Então, 60% vai ser 15 mais 3, o que dá 18. Beleza? 18 funcionários iam de carro para o trabalho. Metade vai deixar de ir de carro. Vai sobrar a outra metade. Metade de 18 é 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Então, 9 funcionários deixarão de ir de carro. Sobrarão 9 funcionários continuando indo de carro. Logo, 9 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Aqui na Central dos Números, a gente tem uma playlist só com questões de porcentagem. Já viu? Se não viu, confere este link que vai aparecer aqui agora para você. Fechou? Vamos para a questão número 12. Deixa o like no vídeo. Se você quiser ajudar o nosso canal, deixa aquele like maroto, compartilhe o vídeo com alguém que você conhece e, claro, deixe o seu comentário aqui embaixo, né? Um comentário qualquer, deixa aquele ponto, né? Aquele ponto que é o nosso código secreto. A tabela a seguir apresenta os valores aproximados de energia de alguns tipos de munição. Então, dê os tipos de munição e energia em joules. Com base nessas informações, é correto afirmar que a munição... Então, essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, porque você tem que ler alternativa por alternativa e fazer continhas de soma e subtração. Primeira letra A. A ponto 380 alto possui exatamente 95 joules a mais que a munição ponto 22 LE. Então, pega a ponto 22, soma 95, vê se dá a 380. Então, a 22 é 155. Soma 95. 155 mais 95. 5, 5, 10, vai 1. 1 com 5, 6. 9 mais 6, 15, vai 1. 1 e 1, 2, 250. 250 é o mesmo da ponto 380? Não, é 260. Então, a letra A está errada. Letra B. A 9 milímetros tem energia superior ao triplo, 3 vezes, a energia da munição ponto 22. Faz 3 vezes a ponto 22. 3 vezes 155. Vê se dá aqui um número menor, né, do que a 9 milímetros. Então, 3 vezes 155, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 5, 15, vai 1, com 3 vezes 5, 15, com que foi 16, vai 1, 3 vezes 1, 3, com que foi 4, 465. Esse número é maior do que a ponto
do que a 9 milímetros. Ele disse que a 9 milímetros seria maior, então está errada também, ok? A letra C, a ponto 40 tem energia correspondente a exatamente 2,5 vezes a energia da munição ponto 380. Faz 2,5 vezes a energia da ponto 380, 2,5 vezes 260. Aqui você pode usar o macete, separar o 2,5 em 2 mais 0,5. Que aí vai ficar fácil. 2 vezes 260, 520. Metade, meio vezes 260, metade de 260, 130. Então, essa multiplicação vai ser igual a 520 mais 130, o que dá 650. 650 é a energia da ponto 40? Sim, a energia da ponto 40 é 650. Então, essa é a resposta dessa questão. Fechou? Então, essa questão aqui, questão de soma e multiplicação. Só isso, né? Não podia errar essa questão, não. Combinado? Bora para a questão número 13. Vem comigo. Questão de ângulos, né? Ele deu aqui uma série de informações, né? Fala que foram instaladas, tem uma sala retangular, foi instalada uma câmera A e uma câmera B, que tem esses ângulos aqui de visão, né? E ele quer instalar uma câmera C para conseguir ter a sala totalmente visualizada pelas câmeras e pergunta qual é o valor desse ângulo alfa, né? Se você quiser ler o enunciado, pausa o vídeo, dá uma lida aí, porque basicamente são essas informações do enunciado, né? Como que a gente calcula esse ângulo alfa? Bom, perceba que você tem aqui um retângulo, né? Num retângulo, os ângulos de cada uma aqui dessas quinas do retângulo valem 90 graus, concorda? E aqui você tem um triângulo branco e outro triângulo branco. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, a gente consegue calcular esse ângulo? Consegue, não consegue? Esse ângulo aqui, que eu chamei de ângulo C da esquerda, vai ser calculado pela soma dos ângulos internos, 180, menos 90, menos 72. Né? Então, o ângulo C da esquerda vai ser 180, soma de todos os ângulos do triângulo, dos ângulos internos, menos 90 graus, esse aqui, menos 72, que é esse aqui. 180 menos 90 dá 90, 90 menos 72, 90 menos 70 dá 20, 20 menos 2, 18, ok? Então, esse ângulo aqui mede 18 graus. Esse ângulo aqui a gente consegue calcular? Consegue, né? Então, a gente tem um triângulo aqui, que tem os ângulos 63 e 90, para chegar em 180, falta quanto? Faz 180 menos 90 menos 63, né? Então, o ângulo C da direita vale 180 menos 90, 90. 90 menos 63 dá 27. 90 menos 60 dá 30. 30 menos 3, 27. Ok? Então, você sabe que esse ângulo mede 18, esse ângulo mede 27. Consegue calcular o ângulo alfa? Consegue. Esse ângulo aqui todo não é um ângulo reto, né? Então, esse ângulo aqui, ó, da quina do retângulo não é 90, então esse ângulo vai ser 90 menos esse aqui, menos esse aqui. 90 tudo, menos esse. Ou seja, 90 menos 18, menos 27. Beleza? Faz a continha. 90 menos 18, menos 27. Você vai chegar em 45 graus. Então, 45 é a resposta dessa questão. Só isso. Beleza? Mesmo assim, tem dúvidas? Tem perguntas? Aqui na Central dos Números ninguém fica com dúvida, tá bom? Então, por mais fácil que eu diga que é a questão, se você tiver dúvida, não fica com vergonha não. Pode perguntar, porque uma dúvida de hoje pode ser a dúvida de amanhã, e amanhã pode ser o dia do seu concurso, né? Então, não queira errar a próxima questão que você for fazer. Fechou? Bora para a questão número 14. Inscreva-se na Central dos Números. A gente vai chegar em 100 mil inscritos. Eu tenho fé. Um guarda civil municipal dispõe de certa quantidade X de cartuchos que devem ser guardados em caixas. Se forem colocados 20 cartuchos por caixa, serão necessárias 3 caixas a mais do que seriam necessárias se fossem colocados 30 cartuchos por caixa, não sobrando cartuchos fora das caixas em ambos os casos. Então, descobrindo X, é correto afirmar que se os X cartuchos fossem colocados em caixas com 45 cartuchos em cada, seriam necessárias quantas caixas? Essa é a questão mais difícil dessa prova, a questão de matemática mais difícil da prova, né? Então, pausa o vídeo e tenta resolver, né? A gente vai resolver,
montando uma expressão. Ele deu para a gente o total de cartuchos, são X cartuchos, e diz que esses cartuchos vão ser colocados em caixas. Então, vamos dizer que vão existir Y caixas para um total de X cartuchos. Como que a gente calcula esse total de cartuchos? Basta a gente multiplicar o número de cartuchos por caixa vezes o número de caixas. Aí ele relacionou o número de caixas. Ele disse que se você colocar 20 cartuchos por caixa, você vai precisar de 3 caixas a mais do que se você colocar 30 cartuchos por caixa. Ou seja, ele colocou 30 cartuchos por caixa como seu ponto de referência. Então, vamos dizer que se ele colocar 30 cartuchos por caixa, ele vai gastar Y caixas. Então, como que você calcula o total de cartuchos? Multiplica os 30 cartuchos de cada caixa vezes o número de caixas, 30 vezes Y. Então, total de cartuchos X é igual a 30 cartuchos por caixa vezes as Y caixas. Por que eu disse que esse Y seria o número de caixas aqui? Porque ele comparou o de 20 com o de 30. Então, chamei o de 30 o meu ponto de referência, chamei de Y. Se eu sei que Y é o número de caixas com 30 cartuchos, quantas serão as caixas com 20 cartuchos? Com 20 cartuchos serão necessárias 3 caixas a mais, ou seja, antes eram Y caixas, agora serão Y mais 3 caixas. Como que a gente calcula o número total de cartuchos? A gente multiplica o número de cartuchos por caixa, 20 cartuchos por caixas, vezes o número de caixas, Y mais 3, 3 caixas a mais do que se eu colocasse 30 cartuchos por caixa. Ok? Ficou claro esse raciocínio? Essa é a parte mais difícil do problema, montar esse raciocínio. Sempre, se você tem uma variável que é o seu ponto de referência, né? Então, primeira coisa, determine qual é o seu ponto de referência. Ele está comparando o número de caixas com 20 com o número de caixas com 30. E ele disse que o número de caixas com 20 é 3 caixas a mais do que as com 30. Então, ele comparou o de 20 com o de 30. Então, 30 é o seu ponto de referência. Chama 30 de Y. Beleza? Assim, as de 20 vão ser Y mais 3. Se você sabe que X vale isso e sabe que X vale isso, X é igual a X, você vai igualar essas duas expressões. Você vai colocar 30Y é igual a 20 vezes Y mais 3. 30Y é igual a 20 vezes Y mais 3. Ok? 20 vezes Y. 20 tem que multiplicar tudo que está aqui dentro do parêntese, né? Então, eu coloquei o Y mais 3 entre parênteses porque 20 tem que multiplicar o número total de caixas. Se eu colocasse sem o parênteses, o 20 ia multiplicar só o Y. Beleza? 20 vezes Y dá 20Y. 20 vezes 3 dá 60. Pego o 20y que está positivo, passo para cá negativo, 30y menos 20y, 30 laranjas menos 20 laranjas, 10 laranjas, 10y é igual a 60, y vai ser 60 dividido por 10, o que dá 6. Então, y corresponde a 6 caixas, né? A gente consegue calcular x, consegue calcular o total de cartuchos? Consegue. X não é 30 vezes y, vai ser 30 vezes 6. 30 vezes 6 dá 180. Então, existem 180 cartuchos no total. Se você substituísse o y aqui, chegaria no mesmo resultado. 6 mais 3, 9. 9 vezes 20, 180 também. Ok? Ele quer saber quantas caixas existirão se a gente colocar 45 cartuchos por caixa. Então, a gente vai pegar o total de cartuchos, 180, e dividir por 45. Né? 180 dividido por 45, 90 dividido por 45 dá 2. 180 é o dobro de 90. Então, o dobro de 2. O dobro de 2 é 4. Vão ser 4 caixas. Ok? Então, 4 é a resposta dessa questão. Questão de expressão, assim, é a questão que vocês normalmente têm mais dificuldade. Então, eu separei aqui embaixo para você algumas questões semelhantes a essa para você treinar esse tipo de raciocínio. Combinado? Bora agora para a última questão dessa prova. Vem comigo. Questão de média aritmética. A tabela a seguir apresenta o número de roubos por mês registrados junto à polícia em certa cidade durante o primeiro semestre de 2021. Então, tem os meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e o número de roubos em cada mês. Calculando a média aritmética simples dos números de roubos registrados por mês a partir dos valores apresentados na tabela, para o período de janeiro a junho,
nos 6 meses, obteremos qual o valor? Que é calcular a média dessa sequência de termos. Então, é uma questão de média bem simples. Como que você calcula a média de uma sequência de termos? A média é calculada somando-se os termos e dividindo essa soma pelo número de termos. Então, vamos somar 275 mais 305 mais 288 mais 222 mais 280 mais 310 e dividir essa soma pelo número de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividir por 6 meses. Beleza? Então, soma tudo, divide por 6. Ao fazer essa soma, você vai chegar em 1.680. 1.680 dividido por 6. 16 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12, sobram 4. 48 dividido por 6 dá 8. Sobra nada e vai ter um zero. Então, você 280. A média será de 280 roubos por mês. Fechou? Quer treinar a questão de média mais difícil que essa? Dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Assim, a gente chega no fim dessa prova. Tranquilinha, né? Para estudar mais, confere os links que eu separei para você. E, claro, quem não se inscreveu na Central dos Números, se inscreve para a gente bater a meta dos 100 mil, chegar aquela placa bacana para a gente. Fechou? Deixa o like no vídeo, compartilha e fica com a gente. Bons estudos. Até a próxima.